Estamos de volta com você nesse momento e nós vamos hoje falar sobre o túmulo vazio. Nós estamos numa sequência de estudo sobre a ressurreição. Falamos ontem, eu quero até falar um pouco aqui, só recapitular rapidamente sobre o poder da ressurreição. Se não houvesse a ressurreição, não teríamos hoje vida. Não teríamos cura em Cristo Jesus, salvação, libertação, entendimento dos planos dele. Não teríamos vida, não teríamos restituição, todos os benefícios, todas as bênçãos que ele deu para nós. Tudo isto porque ele não permaneceu naquela cruz ou naquele túmulo vazio e escuro, mas ele ressuscitou. É muito tremendo nessa época do ano nós relembrarmos, não somente nessa época, mas sempre estarmos entendendo o poder que há na ressurreição de Cristo, e esse poder é para nós. Cristo ressuscitou para nós, para você, para mim. Ele morreu por você e por mim. Ressuscitou por você, para você e para mim. O poder da ressurreição é o poder do Todo-Poderoso Deus. Nós falamos ontem o poder do Filho, aquele que morreu, o poder do Pai, o poder do Espírito Santo. É muito tremendo. Falamos também nessa sequência e nesse tema sobre o poder da ressurreição de muitos outros poderes no sentido de avanços que existem hoje. O poder da tecnologia, o poder do avanço científico, o poder dos avanços tecnológicos, tanta coisa hoje que a gente nunca sonharia ter, mas que são avanços tremendos em todos os segmentos, não é? Hoje o homem vai para a Lua e vai para todo quanto é tipo de planetas, quer dizer, não todos, né? Mas eu acho que tem Marte e há tanto estudo e tanto avanço mesmo nessas áreas. Mas o maior poder ainda de todos esses avanços, de todos esses que estão aí, que você conhece, eu não conheço nenhum maior do que o poder da ressurreição. O poder da vida, o poder de Cristo, o poder de Deus sobre a morte. Nós podemos falar isso e resumir isso no seguinte pensamento. Você pode colocar todos esses avanços tecnológicos, tudo que está acontecendo na área da comunicação, que você hoje pode falar com alguém em segundos, em outro continente, via tantos aparelhos, né, e maneiras que você pode estar junto com aquela pessoa. Antigamente não existia isso. Mas tudo isso, se você colocar, por exemplo, tem um pensamento aqui muito tremendo, né? Que todo esse avanço, todas essas coisas, o que todos eles podem fazer após a morte, o que todos esses avanços podem fazer num cemitério? Não adianta, estão ali, mas eles não podem dar vida. Você está entendendo? Então o maior milagre hoje, que foi, é e será, é o milagre da ressurreição. Sabe, eu acho tremenda essa palavra no inglês, a palavra power, que é poder. É o poder da ressurreição. Mas interessante que a palavra power também significa energia, sabe? É uma energia tremenda. É energia, o poder de Deus. E ele está disponível a todos nós. É algo tremendo. Essa energia, esse poder, no grego chama-se dunamis, que é dínamo. Daí vem a palavra dinamite, que é algo que é tão forte, né? O dinamite explode, ele tem poder para destruir, ele entra ali numa montanha, acaba com tudo. Se você explodir ali, muitas crateras, muitos túneis são feitos. Muita coisa cai abaixo por causa do dinamite. E dali vem a palavra dinâmico, uma pessoa muito viva, né? Cheia de energia. Pois é, o poder de Deus é tremendo. E nós precisamos estar cheios deste poder. É para nós hoje. O poder da ressurreição é para você viver hoje.
no teu dia a dia, no teu lar, no teu casamento, nos teus negócios, no teu ministério, no teu dia a dia, é disponível para você. E aqui tem um pensamento que eu quero terminar antes de entrarmos no nosso tema de hoje, que é um outro tema, mas lembrando do que falamos ontem, podemos lembrar também que o poder é disponível a você. Contudo, não adianta somente, a energia ela é em vão, ela é inútil se ela não for disponível. Você tem uma usina hidroelétrica, ela é maravilhosa, mas se ela não fornecer luz, não fornecer energia para a tua casa, que é 100 metros daquela usina, e lá não tem aquela conexão, você fica lá acendendo vela no escuro, não adianta nada ter aquela usina ali, é em vão, é inútil. Ela não está fazendo o propósito, não está alimentando, não está fornecendo o poder, a energia que você precisa. E muitas pessoas vivem uma vida vã, sabe, vazia, porque elas não se plugam naquele que é o Todo-Poderoso. O poder da ressurreição é para você hoje, para você crer em Cristo e saber que você precisa desse poder na sua vida. Amém? Sobre isso, para você que perdeu a parte 1 desta série, falamos ontem sobre o poder da ressurreição. Hoje, parte 2, estaremos em outra passagem. Ontem falamos em Lucas 24, hoje Mateus 28. E o nosso tema é o túmulo vazio. Veja comigo alguns versículos que nós vamos aqui ler, do versículo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Jesus morreu na sexta-feira, passou-se sábado e já estava no final, já entrando para o domingo, o terceiro dia. Maria Madalena e a outra Maria foram para onde? Para o túmulo de Jesus, visitar aquele túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se, removeu a pedra e sentou-se em cima daquela pedra. Por isso que houve um terremoto, né? Foi algo grande, algo divino, algo, sabe, celestial. E aquele anjo simplesmente removeu aquela pedra e ele se assentou em cima daquela pedra que ele, o anjo, né, havia removido. Versículo 3. O seu aspecto, o aspecto do anjo, era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram, espavoridos, né, assustados, e ficaram como se tivessem mortos. Mas o anjo falou com eles e falou com as mulheres e disse para elas: não tenham medo, não temais, porque sei que vocês buscam Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele tinha dito que ele iria ressuscitar. Vinde ver onde ele estava. Então elas foram depressa e foram elas depressa dizer aos discípulos que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E aí ele falou: vai depressa, diz aos discípulos, né, que Jesus ressuscitou, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. E como vos digo, isso será como vos digo. E retirando-se elas, né, foram fazer exatamente aquilo. Foram lá falar para os discípulos, anunciar e dizer que Jesus havia ressuscitado. E retirando elas apressadamente, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram essas notícias aos discípulos. E eis que Jesus veio, encontrou delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram ele e os seus pés e adoraram. Então Jesus falou para elas: não temais, vão e avisem os meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Jesus se apresentou a elas e falou: sou eu, não tenham medo, eu ressuscitei. Nós vamos falar hoje sobre o túmulo vazio, mas antes de falarmos sobre o túmulo vazio, vamos falar sobre a suposta vitória da cruz. Por que suposta vitória? Porque alguns homens supunham, eles estavam supondo que eles haviam vencido.
Eles pensaram que Jesus morreu e perdeu. Ah, Jesus morreu, calamos ele. Ele morreu, acabou para ele. Abatemos ele, ele não existe mais. Então essa suposta vitória desses homens, eles supunham que eles haviam vencido. E quem eram esses homens? A Bíblia diz que eram os sacerdotes. Por quê? Eles queriam livrar daquele que falava com autoridade. Eles não queriam um homem falando com autoridade, porque Jesus tinha autoridade. Então os sacerdotes queriam que ele ficasse naquela cruz, porque Jesus falava com autoridade. E isso causava espanto e medo e intimidava os sacerdotes. Quem mais queria que Jesus ficasse naquela cruz? Os fariseus. Por quê? Eles queriam calar Jesus, porque Jesus confrontava a hipocrisia deles. Eram hipócritas. E Jesus não tapava só com peneira, falava para eles que eles eram hipócritas. Então, eles também, os fariseus, queriam que Jesus ficasse naquela cruz. Os sacerdotes, os fariseus e também os políticos daquela época. Porque eles não queriam, eles queriam que Jesus ficasse naquela cruz, porque Jesus causava um tumulto aonde ele ia. Ele era mais popular, mais seguido do que os próprios políticos. E eles não queriam alguém mais conhecido, mais famoso, não é? Que causava tudo aquilo mais do que eles. E aqui nós podemos ver que todos eles foram decepcionados, não é? Porque todos eles entenderam e viram que Jesus não foi vencido naquela cruz. Ele venceu a morte e ele ressuscitou. A certeza da vitória. Por que a certeza? Porque era uma promessa. Porque tinha tanta certeza que a Bíblia fala com tanta autoridade. Porque Jesus já havia falado sobre a ressurreição. Já era algo que Jesus sempre falou aos seus discípulos. Certa vez, está registrado aqui em João capítulo 2, quando Jesus estava no templo e ele estava muito chateado porque as pessoas faziam do templo um lugar de trocar dinheiro, câmbio, de vender animais, de comércio. E Jesus entrou lá com um chicote e colocou todo mundo para fora, porque eles não estavam fazendo da casa de oração um lugar de adoração e oração. Então Jesus expulsa aquelas pessoas, expulsa os cambistas, expulsa todo mundo. E aí daquelas pessoas, né, que era ali o povo, né, de Israel, um dos judeus, perguntou para ele: ué, com que autoridade tu faz isso? Tu pode me dar um sinal de que você tem realmente essa autoridade? E aí Jesus diz o seguinte para esse judeu. Ele fala o seguinte: destruir, vocês vão destruir este santuário. Ele apontou a mão dele para o corpo dele, falando: vocês vão destruir este templo, este santuário, e em 3 dias eu o restituirei. Quando Jesus fala isso, aquele judeu estava pensando, ele está falando do templo, está falando daquele templo lá em Jerusalém. Mas Jesus não estava falando do templo, não. Ele estava falando do corpo dele, da vida dele mesmo, dizendo: vocês vão destruir este corpo, destruir este santuário, destruir este templo. Vai ficar massacrado, morto, mas em 3 dias eu a reconstruirei. Reconstruir. Vai ficar tudo de novo, novo. Vai ficar como era antes. Jesus estava falando, então, uma palavra profética. Só que eles não entenderam. Estavam com a mente endurecida, coração, visão tapada. Não entenderam a palavra. Em João capítulo 2, versículo 19, se você quiser conferir. Anote aí. João 2, 19. Jesus responde: vocês vão acabar com esse templo aqui, mas em 3 dias eu o restituirei. Então, a certeza do túmulo vazio, a certeza da ressurreição já tinha sido falada, era uma palavra proferida profeticamente, era uma promessa dada por Jesus continuamente aos seus discípulos. Vira e mexe, ele falava
sobre este evento. Na ressurreição, podemos enxergar claramente a deidade. O que é a deidade? A divindade, a certeza de que Jesus é Deus. Está em Romanos, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: e ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito tremendo, quantas provas, né? Era algo que já tinha sido falado, era uma promessa, mas a maior prova, o maior milagre e a maior maravilha de todos os tempos, a maior prova de tudo isso é o túmulo vazio. Aquele túmulo estava vazio, tinha só os lençóis. Jesus não estava mais lá. Havia, claro, uma certa tensão, né? Uma ansiedade. Por quê? Porque os guardas estavam guardando aquele túmulo. Você pensa, não tinha ninguém lá. Tinha sim. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Mateus 27, um capítulo anterior a esse que eu li para você agora, que é o 28, nos últimos versículos do capítulo 27, é o versículo 62 até o 66, fala assim: no dia seguinte à morte de Jesus, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes. Eles estavam com Pilatos e disseram: olha, vocês lembram que olha só como eles falaram de Jesus, que aquele embusteiro, olha que palavra forte, aquele que aprontava, sabe, chamado Jesus, tu lembra que ele falou que no terceiro dia ele iria ressuscitar? Então, se eu fosse vocês, eu colocaria um guarda na caverna ali, naquele túmulo, porque ele havia falado isso muitas vezes. Então Pilatos já sabia, os guardas ouviram, todo mundo era aquela muvuca, não, temos que fazer alguma coisa. Então o que Pilatos fez? Ele ordenou que o sepulcro fosse guardado com segurança até o terceiro dia, para que não viesse um discípulo e roubasse o corpo dele, pois dissesse: olha, ele ressuscitou dos mortos. Então Pilatos falou: aí tendes uma escolta, manda todos eles guardar o sepulcro como bem vos parecer. E eles montaram uma guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, quando aquele anjo veio e deu aquele terremoto, o que acontece com aqueles soldados que estavam ali guardando? Eles desmaiaram, ficaram assustados. Que é isso? Nunca vimos isso. Ficaram com tanto medo que eles desmaiaram. Então, prova de que é uma outra prova concreta. Estava sendo guardado aquele túmulo. Não tinha como alguém ir lá roubar o corpo de Jesus. Era o que eles não queriam. Porque eles não criam no poder da ressurreição. Eles achavam que Jesus ia ficar lá apodrecendo, ia estar lá o osso dele, a ossada. Mas nada disso acontece. Porque o anjo abre. E quando ele abre, não foi o anjo que fez ressuscitar. Jesus já tinha ressuscitado. Que tremendo, né? Isso é tremendo. Este é o poder da ressurreição. E hoje nós estamos falando num momento tão propício, num momento onde nós celebramos a Páscoa, sabe? O passar por cima, o sangue que foi derramado, que cobriu nossos pecados. É isso que significa Páscoa, passar por cima. Jesus precisou derramar o sangue dele para que esse sangue cobrisse os nossos pecados, nos fossem perdoados e nós tivéssemos vida e vida eterna. Isso é Páscoa, o túmulo vazio, tá bom? Nós vamos agora para um pequeno intervalo e vamos voltar aqui nesta passagem poderosa de Mateus capítulo 20.